Irmãos, eu convido a igreja a abrirem comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Leremos aqui 8 versículos, versículos de 1 ao 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 ao 8. A palavra do Senhor nos diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Querido Deus, pedimos agora a orientação do Senhor. Que do alto, o Teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente e o nosso coração para a compreensão do texto bíblico. E também que o Senhor nos ajude na aplicação dele em nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que um dos exercícios mais populares que temos e democrático, porque não custa nada, é a caminhada. Então, quem sabe aqui, muitos até praticam esse exercício. Você caminha, e a caminhada está se tornando cada vez mais comum como um exercício de esporte ao ar livre. Se alguém quer praticar algum exercício ao ar livre, a caminhada tem sido recomendada aí pelos especialistas como algo que faz muito bem para a saúde, para a disposição e até mesmo para a mente. Então, a caminhada tem aí os seus benefícios. Bom, é interessante que a Bíblia também compara a vida cristã com uma caminhada. Paulo usa muito essa imagem da caminhada para se referir à vida cristã. Por exemplo, ele fala muito disso lá aos Efésios. Lá no capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer assim: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, ele nos convida a andar de modo digno. Também lá no capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer assim, que não mais andeis como andam os gentios. Tanto o crente, ele vai dizer, anda, os gentios também andam, mas são caminhares diferentes, são caminhos distintos. E ainda ele vai dizer assim, lá em Efésios 5, versículo 2, andai em amor. Esta é a recomendação do apóstolo Paulo. E ainda no capítulo 5, versículo 8 de Efésios, ele vai dizer assim, andai como filhos da luz. Bom, o texto que nós estamos vendo aqui, os irmãos já perceberam que nós estamos trabalhando e expondo a carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Nós vimos então como Paulo plantou esta igreja, e foi embaixo de muita luta, muita dificuldade, e em menos de um mês, então, ele teve que sair daquele local, a equipe missionária saiu por causa da perseguição, homens, então, movidos por Satanás, perseguiram os missionários, e eles fugiram para Bereia, e depois Paulo fica em Atenas. Mas ali, então, começa esta caminhada cristã, e ele vai como um pai. E ele mesmo usa essa imagem do pai e da mãe, no capítulo 2, como um pai e uma mãe, ele vai orientando, ele vai exortando. No capítulo 3, então, ele providencia alguns meios para que esses irmãos ali, novos na fé,
começando a caminhada cristã, dando os seus primeiros passos ali no Evangelho, ele providencia, então, meios para que eles crescessem. Agora, no capítulo 4, Paulo, então, começa a, vamos dizer, a abordar de forma mais ampla acerca deste caminho. Como andar? Será que o andar cristão, será que nós também, ao começarmos a nossa caminhada cristã, ou estando nela já há algum tempo, podemos dizer que estamos nela porque nós conhecemos algumas doutrinas bíblicas, nós entendemos acerca do batismo, nós entendemos acerca da salvação, da graça e alguns outros assuntos importantes da vida cristã? Paulo diz que não. Ele vai então dizer a esses irmãos algumas coisas práticas, de como este ensinamento que vai enchendo o nosso coração, que vai trazendo para nós a alegria de como Deus, então, compartilha conosco da sua palavra, e isso precisa também agora ser visto, a maneira que você e eu vivemos, a maneira que nós encaramos as coisas, a maneira que nós vivemos no presente século, a que nós vivemos a questão da pureza, em todos os sentidos da palavra. Paulo, então, vai falar sobre isso, e aqui, especificamente, ele fala como nós devemos andar em santidade. É essa temática que Paulo trabalha aqui. Veja que, se nós pudéssemos ter um versículo que resumisse o capítulo 4, ele provavelmente seria o versículo 3. Porque o versículo 3 diz assim, pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus nesta área? E Paulo responde, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então veja que isto resume o que Paulo agora está falando. E nós, diante disso, precisamos nos certificar. Estamos andando na luz? Qual é o caminho que estamos seguindo? Qual é o caminho que nós pegamos, vamos dizer assim? Porque todos estão em algum caminho. Todos estão andando. O ímpio tem o seu caminho. E o cristão tem o seu caminho. E Paulo vai falar deste caminho de santidade. Então ele apresenta aqui para nós alguns motivos. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos alguns motivos para que você e eu andemos em santidade de vida, andar em santidade e não se entregar à sensualidade que é tão característico, tanto na época de Paulo, quanto também na nossa época. Então, ele vai dizer um dos motivos que você precisa andar assim, e eu preciso andar assim, é porque nós precisamos agradar a Deus. Este é o motivo que Paulo coloca no versículo 1. Ele vai dizer, por que eu deveria andar desta forma? Por que eu deveria dizer não a algumas coisas? Por que eu deveria desviar de alguns caminhos? E Paulo responde, porque esta é a vontade de Deus. Deus se agrada disto. Ele diz no versículo 1, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto a maneiras por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então Paulo vai dizer, olha, esta é a maneira de nós agradarmos ao Senhor. Todo mundo vive para alguém. Essa é uma realidade. Todo mundo vive para agradar alguém. Algumas pessoas vivem para agradar a si mesmas. Então elas não se privam de nada. Inclusive quando Salomão conta acerca disto, e ele em determinado momento da sua vida, ele falou, olha, eu vou viver, eu creio que esse foi o período obscuro da vida de Salomão, e ele mesmo diz que ele decidiu viver sem se privar de nada. Vou viver a vida. Vou viver a vida. Não vou me privar de nada. E muitos fazem este compromisso até mesmo nos dias de hoje. Por quê? A vida é curta. Não vou me privar de nada. E Salomão fez isso. E dado momento, então, ele faz um resumo desta decisão
E ele conclui o seguinte: olha, tudo isto é vaidade. Tudo isto é correr atrás do vento. Ele não encontrou nisto prazer. Ele não encontrou nisto sentido, por mais que naquele primeiro momento, como a palavra do Senhor vai nos dizer, que assim, de fato, é a característica do pecado. No primeiro momento, ela tem este doce sabor, como mel na nossa boca. Mas como o apóstolo João, né, vai concluir, mas no estômago é amargo. E ele experimentou isto em sua vida. Bom, é preciso tomar cuidado, mesmo que uma das características da vida cristã é agradar uns aos outros. A Bíblia fala sobre isso, né? Que a vida cristã também consiste, muitas vezes, de nós abrirmos mão de alguma coisa para que eu possa servir ao meu irmão. Então, a Bíblia nos orienta sobre isso. De fato, isso é verdade. Em algum dado momento, de alguma forma, em algum grau, nós precisamos de, sim, agradar uns aos outros. Entretanto, a Bíblia coloca um limite nisto. Ela regula esta questão. Ela vai dizer que há dados momentos, há certos momentos na vida da gente, que antes importa agradar a Deus do que aos homens, e este é o limite. Se existe algum conflito de agradar a outros ou a si mesmo, com o agradar a Deus, Deus tem que sempre sair vitorioso desta luta. É isto, então, que a palavra de Deus vai nos falar. Veja que Paulo fala isso aos Tessalonicenses, inclusive, no capítulo 2, versículo 4. Quando ele diz assim: pelo contrário, visto que fomos provados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Paulo fala: olha, eu realmente fui chamado como missionário, eu fui tirado das trevas para a luz, sou ministro de Cristo, salvo para servir, para dar a minha vida, inclusive, ao serviço do Evangelho, para pregar a outros, ensinar a outros, corrigir a outros. De fato, nós servimos. Mas ele fala, mas há um limite. Há um limite. E este limite é que, se for colocado em jogo, em xeque, o meu serviço a Deus. Agradar a Deus está acima de agradar a mim mesmo e agradar a outros. Essa é a principal motivação da vida cristã, quando o Espírito Santo trabalha o nosso coração. Veja que, quando a gente olha lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, nós encontramos um homem chamado Enoque. E é interessante que antes de Deus levar Enoque para o céu, Hebreus capítulo 11, versículo 5, vai falar um pouco, né, da história de Enoque, e fala que antes de Deus levá-lo para o céu, que a Bíblia fala que ele foi tomado, ele não passou pela morte. Ele era um cara novo, só tinha 300 anos, naquela época era novo, né? Que lá, alguns chegaram às casas quase dos 1000 anos, né, naquele primeiro momento, e a Bíblia fala que ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Lá em Gênesis fala que ele andou com Deus. Em determinado momento da vida de Enoque, o Senhor, e ele andava com Deus, o Senhor disse: Enoque, você está mais perto da minha casa do que da sua. Então vem para cá. E o Senhor o tomou. Ele andou com Deus e obteve testemunho de haver agradado a Deus. Antes, meus irmãos, de sermos conhecidos de quem anda com Deus, temos que ser conhecidos como aquele que agrada a Deus. Primeiramente a Deus e não a homens. Mas veja que agradar a Deus, e é isto que o texto nos faz entender, ele se difere de obedecer a Deus. Por quê? Porque Jonas obedeceu. Jonas obedeceu. Com muito custo,
Mas ele obedeceu no final. Mas ele não agradou a Deus. Percebam que, como o filho que obedece com o coração endurecido, este não é o melhor exemplo para que você e eu vivamos. Obedecendo, mas não agradando a Deus. Então, as duas coisas precisam andar juntas. Paulo nos explica isso lá em Efésios capítulo 6, versículo 6, dizendo o seguinte: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Talvez você e eu possamos fazer algumas coisas que à vista dos outros parece um serviço a Deus. Mas se o coração não está na mesma sintonia, na mesma disposição, as Escrituras nos deixam claro que Deus rejeita isto. Se o nosso coração não estiver entregue de fato ao Senhor, você pode obedecer, mas você não agradará ao Senhor. E como saber, né, o que agrada a Deus? Como saber o que agrada a Deus? Eu creio que todos nós precisamos ter noção disso, né? Como você vai descobrir o que agrada o seu pai, humanamente falando, né? E tem uma forma: convivência. Você só pode descobrir o que agrada ao outro, o esposo só pode descobrir o que agrada à esposa e vice-versa, os filhos aos pais, na convivência. E assim também é o mesmo princípio para com Deus. Nós não podemos saber o que agrada a Deus se nós não convivemos com Ele. E como nós podemos conviver com o Senhor? Através da sua palavra, através da oração, através da adoração, do serviço a Deus. É a convivência que nós temos com o Senhor. E ao convivermos com o Senhor, com a sua palavra, com a oração, com a adoração, com o serviço, nós descobrimos, nós percebemos, nós somos sensíveis àquilo que agrada ao nosso Pai Celestial. E nós queremos, e vamos querer, de coração fazer isto. Bem, se Paulo fala aqui, né, que nós precisamos viver em santidade e não se entregar à sensualidade, outro motivo que ele coloca aqui além de agradar a Deus, os versículos 2 e 3, ele fala da obediência. Então, por que eu deveria viver em santidade? Porque o Senhor me mandou fazer isto. Ele me mandou agir desta forma. Veja os versículos 2 e 3, quando ele explica aos Tessalonicenses ali acerca disto, dizendo assim: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Quando Paulo esteve em Tessalônica, ele mesmo fala isso, né? Olha, quantas instruções nós demos da parte de Deus para vocês. Ele transmite aqui aos cristãos, então, essas instruções, com referência a esta matéria, que ele está explicando no capítulo 4. Que matéria é essa? Pureza sexual. Ele está falando disso. Aqui ele não está falando sobre a vinda de Cristo, aqui ele não está falando sobre qualquer outro assunto da doutrina cristã, aqui ele está falando da pureza sexual. E ele vai dizer, olha, quanto a isso eu dei várias instruções. E o termo aqui instruído, traduzido por instrução, é um termo militar. É um termo militar, faz parte do vocabulário militar, né, da época, e são ordens dadas por um superior. Quem já serviu aí o exército, ou conhece um pouquinho da rotina, né, da doutrina das Forças Armadas, sabem que ordem de superior precisa ser cumprida. Então, Paulo busca esta palavra do meio militar e usa aqui para os irmãos e, consequentemente, para nós, dizendo, olha, quem deu esta ordem é um superior. Essas instruções veio de um superior. E nós, como soldados de Cristo, devemos cumpri-la. E ele vai dizer lá para Timóteo, né, se lembrando
exatamente disso, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 4, ele diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Jesus é o grande general. Ele passa as ordens ao seu exército. Paulo está dizendo, uma delas é esta, exatamente esta. Vivam no presente século, vivam no presente mundo com pureza sexual. Esta é uma ordem vinda de cima, que nós precisamos obedecer. Então, veja que capítulo 4 aqui, de 1 Tessalonicenses, versículo 3, Paulo lembra a esses irmãos ali que a imoralidade sexual não é agradável a Deus. Apesar de que foi Deus quem criou o sexo. E pelo fato dele ter criado homem e mulher, consequentemente ele cria a relação entre um homem e uma mulher, ele cria também ou determina como isso deve ser usado. É ele que faz as regras. E é disso que Paulo está falando. De irmãos, então, que viviam numa sociedade permissiva, de irmãos, então, que viviam dentro de um império romano, que, pelo fato de haver a escravidão, eles tinham muito tempo livre, ocioso, e muitos se entregavam, então, a verdadeiras orgias e práticas sexuais, então, reprováveis. Ele está dizendo aqui, olha, Deus criou o sexo, de fato, mas Ele estabeleceu as regras para que ele fosse usado, desde o princípio. E quais são essas regras? Essas regras, então, que Deus estabelece, é que um homem e uma mulher se uniria pelo casamento. Não é o simples fato de ser homem e de ser mulher e poder, então, livremente fazer isso. Paulo está dizendo, não, há instruções, há regras. Aquele que cria é aquele que determina o seu uso. Então, veja que Paulo está nos orientando aqui que o Senhor cria o sexo para a continuidade da raça humana, mas também para o prazer de um homem e a mulher. Entretanto, este deveria ser desfrutado dentro do casamento. E o autor de Hebreus, no capítulo 13 da sua carta, no versículo 4, ele vai dizer acerca disto, digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento, bem como o leito sem mácula. Como que um homem e uma mulher pode desfrutar daquilo que Deus criou sem mácula, sem que caia na impureza sexual? O casamento. O Senhor estabelece o casamento. Por quê? Porque a Bíblia diz que fora disso é um adultério. E ele vai dizer lá nos mandamentos, não adulterarás. Deus não está criando uma prisão para o homem e para a mulher com este mandamento. Mas Deus está criando uma cerca para proteger um jardim. Um muro para que este jardim, que é a relação saudável de um homem e uma mulher dentro do matrimônio, seja preservado. Esta cerca que o Senhor preserva para que animais ou para aqueles que pisoteiam o jardim possam entrar e macular aquilo que o Senhor criou para ser bom. Irmãos, nós precisamos entender essa questão. O Senhor já se pronunciou claramente, nós não precisamos buscar a vontade de Deus para esta área, ela já está explícita, ela já está aí. Tá? A sua ordem é, vos abstenhais da prostituição. É uma ordem. E não há teologia liberal, não há teologia inclusiva, filosofia liberal, que possa modificar e mudar essa injunção. O Senhor já estabeleceu. Ah, mas eram outros tempos. Não eram.
a Roma antiga, que esses irmãos faziam parte, era tão ou mais devassa que a nossa era moderna. Não eram outros tempos. Continua sendo o mesmo propósito para que nos abstenhamos, então, da prostituição, mesmo nos dias de hoje. O propósito de Deus é a nossa santificação. Veja que outro motivo que ele coloca para a santificação e para não nos entregarmos à sensualidade está no versículo 4 e 5. Ele vai dizer aqui, olha, o motivo é para que Deus seja glorificado. Para que Deus seja glorificado. A maneira, então, que você vai encarar isto, ou de acordo com as filosofias deste mundo, ou de acordo com o pensamento moderno da presente era, ou segundo aquilo que o Senhor determina, é para que Deus seja glorificado. E Ele será glorificado quando nós observamos a sua instrução. Versículos 4 e 5, a Bíblia diz assim, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Veja que uma das coisas que você precisa entender, você e eu, é que nós precisamos possuir o nosso corpo, ou fazer uso dele, em santificação e honra. Saiba possuir o próprio corpo. Você tem em mãos, que é o seu corpo, um vaso de honra dado por Deus. E aí eu quero não só me voltar aos jovens e adolescentes aqui, mas é claro, para todos nós, por que eu deveria, então, não me entregar àquilo que todos fazem? E a Bíblia responde, porque você tem que saber possuir o seu corpo em santificação e honra. É desta maneira que nós glorificamos ao Senhor. Porque tem gente que não sabe possuir o próprio corpo. Ele entrega qualquer coisa. Ele macula aquilo que deveria ser honrado. Ele não está preocupado nem com a santificação e muito menos com a honra. E aqui a honra não se refere apenas a nós mesmos, mas a honra de Cristo, a honra do Senhor. Veja que a expressão saiba possuir o próprio corpo, alguns comentaristas acreditam então que essa seria como se traduzisse, aprenda a viver com a própria esposa. Alguns dizem que essa é uma tradução possível. Entretanto, eu creio que, apesar de que isso seja uma verdade bíblica, eu creio que o texto está falando o que ele está falando mesmo. Nós não precisamos trazer outra interpretação. Está falando aquilo que Paulo já havia repetido em 2 Coríntios 4 e 2 Timóteo 2, que o nosso corpo é um vaso de Deus. É um vaso de Deus. Porque se ele estivesse falando apenas, olha, aprenda a viver com a própria esposa, não pule a cerca. Esposo, não pule a cerca. Esposa, não pule a cerca. Vocês não precisam, tem um ao outro. Aprendam a conviver juntos e possuir o próprio corpo dentro deste jardim. Dentro destes limites. Bom, isso é um ensinamento bíblico, sem problema algum. Mas eu creio que o texto, apesar de que nós podemos fazer essa aplicação, ela não é a única, porque senão só serviria para os casados. E eu creio que aqui serve para todos. Solteiros, bom, se a Bíblia diz que é o casado que está restringido, então o solteiro está livre. Não, a Bíblia não fala isso. Porque porque Paulo aqui, ele vai dizer, olha, não defraudem um ao outro. Não defraudem um ao outro. Então, o que ele está querendo dizer com isto?
Cuidado, jovem, com o seu namoro. Você não tem liberdade, você não tem autorização para tirar proveito do outro. Você não pode fazer isso sem pecar gravemente contra Deus. Como alguém já falou, né, alguns namoros parecem braille. Já viu namoro em braille, né? O cego lê com as mãos, né? E alguns namoros parecem namoro em braille, né? Precisa, não é necessário. Cuidado, porque Deus é vingador. Tá? Então veja, o cristão comete o pecado sexual contra o próprio corpo quando faz isso, e priva Deus da glória que Deus deveria receber por meio de uma vida cristã, que ele poderia desfrutar disto dentro do casamento. O leito é honroso, o leito do matrimônio é honroso, fora dele não, Deus não é glorificado. Se você abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 6, você encontrará aqui nos versículos 19 e 20, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, Paulo falando sobre isso, acerca de como nós devemos possuir o nosso corpo, para que Deus seja honrado, e ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Quer dizer, vocês não sabem disso? Vocês não sabem que o corpo, como um vaso, ele está cheio do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então percebam que o que Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses, que uma das formas que nós desonramos a Deus é quando privamos que Deus seja glorificado, desfrutando daquilo que Deus criou, sem problema, mas dentro do casamento. Então, isso explica, por exemplo, quando Paulo vai tratar do assunto da liderança, lá em 1 Timóteo 3, ele fala: quem pode liderar na igreja? Quem pode liderar na igreja? Quem pode ser pastor, pode ser presbítero, diácono, líderes dentro da igreja? E ele vai falar de uma característica interessante, que serve para todos nós, mas os nossos líderes precisam nos dar o exemplo. Ele vai falar: olha, a igreja é um corpo. Se alguém que vai liderar na igreja, ele desonra o próprio corpo, ele desonrará o corpo que é a igreja, porque a igreja é um corpo. Por isso que ele vai falar ali para os presbíteros, para os diáconos, né? Para os líderes: sejam maridos de uma só mulher. Criem bem seus próprios filhos. Ou seja, o que ele está dizendo ali, em outras palavras, homens, porque ele ali está se direcionando aos homens, não que as mulheres estão livre, leve e soltas, né? A gente sabe que não. Mas ele está falando ali para os homens, dizendo assim: não pulem a cerca. Não façam isto. Porque se vocês fizerem isto, vocês desonraram o corpo de vocês. E vocês não são mais dignos, porque senão vocês vão desonrar o corpo que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Homens e mulheres que desonram o seu próprio corpo, consequentemente desonram a igreja, que é o corpo de Cristo. E Paulo já vai falar lá em 1 Coríntios 3, uma coisa que a gente fica assustado, né? Ele vai dizer assim: olha, quem tocar na minha igreja, que é o meu corpo, vai se ver comigo. É claro que ele vai falar em outras palavras ali. Aí ele vai dar um motivo. Paulo vai dizendo: olha, está vendo as estrelas do céu? Olha para as estrelas. Olha os astros. Olha a natureza, olha a criação. Eu fiz tudo isso aí por causa da minha igreja. Ela é preciosa para mim. Quem desonra a minha igreja, eu serei o vingador. E como é que a gente desonra a igreja
do Senhor Jesus, não sabendo possuir o nosso próprio corpo. Não sabendo possuir o nosso próprio corpo. Se a gente honra a Deus, glorifica a Deus no nosso corpo, nós glorificamos também o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Se um jovem, se um adolescente, se um adulto, ele desonra o seu próprio corpo e entra na igreja, não há arrependimento em sua vida, ele está desonrando o corpo de Cristo. Ele está desonrando a igreja do Senhor. E isso é muito sério. Não é questão apenas de comportamento, mas é uma questão de coração. Coração. Veja que ainda ele dá outro motivo aqui, por que os cristãos, então, devem viver em santidade e não se entregar à sensualidade. E ele explica no versículos 6 ao 8, que fecha aqui esse texto, dizendo assim, olha, porque é a forma de sermos poupados do julgamento de Deus. Não pense que essas coisas ficarão sem julgamento. Os versículos 6 em diante, Paulo nos explica acerca disto, dizendo para nós assim, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, ou desta forma, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Deus não faz, nesta matéria, Deus não faz distinção de pessoas. Ele vai disciplinar os seus filhos, sim, quando eles pecarem. Ele vai fazer isso. Não é sem motivo que o Senhor estabeleceu que uma igreja, ela precisa prestar atenção na questão da disciplina. A disciplina é uma matéria importante dentro da igreja, é uma doutrina. E a disciplina, como a palavra do Senhor nos fala, ela vai, então, nos mostrar os que estão dentro e os que estão fora. Por quê? Porque a palavra de Deus nos explica assim, que se alguém está sem disciplina, é como um filho que não tem pai. É como um filho órfão. Mas, se você tem pai, eu e você, como cristãos, temos pai, o nosso Pai Celestial, Ele vai te disciplinar. Ele vai. E o texto continua dizendo, olha, não fiquem choramingando quando isso acontecer. Mas entendam que a disciplina aplicada pelo Senhor é para o seu bem. A gente, quando é criança, né, a gente fica se perguntando, não sei se foi só eu que me perguntava, né, por que eu tenho que apanhar, né? Por que eu tenho que apanhar? Eu me lembro que minha mãe falava assim, quando seu pai chegar, aí a coisa, e eu ficava em cima da árvore esperando meu pai, né? Às vezes eu torcia para ele não chegar, né? Meu pai era viajante, e ele chegava, então, no sábado, ou na sexta-noite. Olha a agonia, né? Ou ele chegava no sábado de manhã ou na sexta-noite. Então, eu passava esse período todo aí, esperando a tal da disciplina, né? E eu não entendia por que eu precisava passar por isso. Mas, no final, a gente entende. A gente entende. Ela é necessária para que a gente aprenda algumas lições que, de outra forma, não poderíamos aprender. Veja que o cristão, ele não se encontra sobre a disciplina final, aquela que vai mandar para o inferno, que é a disciplina final. Mas ele, sim, se encontra sobre a disciplina temporal. O Senhor, então, vai discipliná-lo, para que ele não perca o rumo, não perca o caminho, continue caminhando por ali.
O ímpio não tem, às vezes a gente, né, o salmista até fala, Senhor, só eu que levo as pancadas, né, o ímpio faz o que quer aí, e não acontece nada. Isso é um sinal de juízo. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa errada, fazendo alguma coisa errada, qualquer semelhança é mera coincidência na nossa política e qualquer outro ambiente. E nada acontece. E você fica pensando, poxa, mas se eu dou uma pisadinha fora, já vem um chicote nas minhas costas, né? Se eu pensar em sair sem pagar uma bala, já minha consciência não me deixa em paz. E essas pessoas fazem, cuidado, entenda. E precisamos entender que alguém sem disciplina, que faz e acontece, e não acontece nada, ele está orfanado, ele não tem pai. Ele só tem um pai que não se preocupa, é o pai omisso. É o pai que passa a mão na cabeça, que é o diabo. Por isso que Jesus falou, o diabo é o vosso pai. Falou lá para os fariseus, ficaram bravos com ele e quiseram apedrejá-lo. Mas é a verdade. Satanás não vai fazer nada com os seus filhos. Vai dizer, não, está tudo bem. Vai, fica tranquilo. Mas quando a gente é filho de Deus, certamente o Senhor vai nos corrigir. Não desanime. A Bíblia diz assim, não desanime. Porque se você está sendo disciplinado, é porque você tem pai. E o teu pai te disciplina. Foi assim com Davi. Davi, quando comete adultério, lembra lá, né? Ele vê uma moça bonita, a Batseba, e ele cobiça essa moça, chama para o palácio como rei, ele obriga que a moça vá. E ele, então, não chamou para repreendê-lo, olha, veja bem, você não pode ficar tomando banho aí, assim, à vista de todo mundo. Não, ele chama com outra intenção. E ele acha que deu tudo certo, acaba na morte do esposo dessa moça, do Urias, e aquela confusão toda, e ele fala, bom, acabou, tudo embaixo do tapete, varri para tudo lá, mas Deus viu. Deus viu. E chamou um profeta, Natã, e falou, vai lá e fala para o rei, que nós temos uma conta para acertar. Agora pensa você, né? Chegar diante do rei e falar, rei, eu tenho um recado de Deus, você é um adúltero e um assassino. Natã chegou com outra estratégia. Ele contou uma história, falou de um homem rico, que tinha muitas ovelhas, e chegou um convidado, e ele não quis matar uma das suas ovelhas, mandou pegar lá a única que aquele pobre tinha, criava dentro de casa, e ele falou, não vou matar uma das minhas, pega lá do meu vizinho pobre e mata. E Davi ficou bravo e falou, esse homem merece morrer. E Natã aproveitou a oportunidade, aquela braveza de Davi, e falou, é você. É você. Deus está dizendo que você fez isso. Ele já tinha dado, inclusive, a sentença, esse homem merece morrer. Davi, é você. E Davi se arrepende, aí escreve o Salmo 32 e o Salmo 51, são frutos desta época sombria na vida de Davi, quando o texto diz lá, né, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos, de sorte que serás tido por justo no teu julgar e puro no teu falar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E Davi faz a sua confissão. E o Senhor perdoa. O Senhor perdoa, mas não retira as consequências. Davi perde o filho. Aquela criança morre. Esta foi a consequência de seu pecado. Irmãos, Paulo vai dizer para nós, veja só, se a gente disser assim, Senhor, mas eu sou um dos teus filhos, eu sou o teu escolhido, o Senhor me salvou, nem isso tirará as consequências do seu pecado. Porque ele diz no versículo 7, aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, porquanto Deus não nos chamou, Ele não te chamou para a impureza. Não foi para isso que Ele te tirou de lá. Não é para você continuar vivendo igual ímpio. Ele não te chamou para a impureza.
Alguém que continua nisto, nunca conheceu a Deus. Ele não te chamou para a impureza, e sim te chamou para a santificação. Querido irmão, amanhã, você tem que entender que você precisa ser mais santo do que foi hoje. É um compromisso que nós afirmamos. Porque Deus nos chamou para isso. Você está caminhando. Lembra que a vida cristã é uma caminhada? Ninguém caminha para trás. Não deveria, pelo menos. Mas nós caminhamos para o alvo. Nós caminhamos para ser mais parecido com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmãos, é a presença do Espírito Santo que transforma o nosso corpo, que poderia ser entregue de fato às impurezas, mas ele transforma o nosso corpo em templo de Deus, em templo do Espírito Santo. Veja, Gálatas, voltando um pouquinho aqui, Gálatas capítulo 5, o versículo 16, Gálatas 5, 16. Paulo vai dizer assim: digo, porém, andai no Espírito. Olha só, andai no Espírito. E qual o resultado? Ele vai dizer: e jamais satisfareis as concupiscências, ou seja, os desejos da carne. Você quer lutar contra a pornografia, os ímpetos que este mundo considera tão normal? A Bíblia diz: andai no Espírito. E aí ele vai explicar para a gente, né, em Efésios, o que é andar em Espírito, né? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, né? Ele vai falar da palavra de Deus, da adoração como o nosso sentido maior de vida. Porque a carne milita contra o Espírito, ele vai explicar. Há uma briga. E o Espírito contra a carne, há uma luta aqui. Porque são opostos entre si. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Querido irmão, a santificação não é um processo normal. Eu deixo a vontade, é igual uma descida, né? Eu deixo a vontade, tiro o pé do freio que vai dar a santificação. Se você tirar o pé do freio, vai dar a carnalidade. Tá bom? A descida aí é vitória para a carne. Não é natural, normal para você e para mim o processo da santificação. Nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, então não é nada que você não conheça. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se o seu coração está inflado com essas coisas, há necessidade, então, para rever este caminho. Por onde eu estou andando. Essas coisas atraem o julgamento de Deus. E para o cristão, esse julgamento pode ser temporal. Deus pode te corrigir e te acertar, te colocar nos eixos. Mas para o ímpio, ele é um julgamento eterno. Ele é aquele julgamento lá de Mateus 25, quando o Senhor fala assim: vocês que estão à minha esquerda, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. É esse julgamento, tem mais apelo. Não tem mais apelo. Acabou. Irmãos, concluindo, veja que Paulo dedicou um espaço bastante amplo para essa questão do tema da pureza sexual.
era um problema crítico daquela igreja naquela época. Era um problema. Essa questão sexual entre a cultura romana e grega era algo normal, normal. Imagina, então, aqueles irmãos, de repente, eles estão agora com uma nova perspectiva. Eles descobrem, pelo Evangelho, que fazer isto é uma afronta a Deus. Mas essa questão também continua sendo crítica na nossa época. E para a igreja hoje, né? Muitos consideram hoje que os votos matrimoniais não são mais sagrados. É triste constatar que entre os evangélicos, essa é uma constatação feita pelo IBGE, a questão de divórcios hoje está no mesmo patamar, em termos de percentuais, do que os não crentes. Então, hoje, não está garantindo nada para os evangélicos casarem-se dentro das igrejas evangélicas. Porque mais da metade dos casamentos celebrados hoje, dentro das igrejas evangélicas, acabam em divórcio. Então, essa é uma forma da gente banalizar a questão daquilo que Deus criou, para que fosse desfrutado dentro do casamento. Os votos matrimoniais não são mais sagrados. Não são mais sagrados. E a questão do divórcio não é mais governada pela palavra de Deus. Eu estava olhando os motivos que um homem e uma mulher se divorciam na nossa sociedade hoje, e a maioria que os cartórios, então, registram hoje é incompatibilidade de gênios, ou seja, nós não damos certos. Nós não damos certo. E isso é vergonhoso, porque não há esse motivo na palavra de Deus. Hoje, então, nós lidamos também com uma forma de burlar-se esta questão sexual. Já existem hoje igrejas gays, onde então, seus frequentadores dizem que se amam uns aos outros, e isso é o suficiente. Sem parâmetros, então, para essas questões de como Deus cria a sexualidade. O sexo antes do casamento, quando muitos jovens, então, até se justificam dizendo, como eu vou saber se dará certo? Lembre que nós não somos carros para fazer test drive. Viu? Nós somos homens e mulheres criados por Deus. E Deus já estabeleceu para isto. Já estabeleceu para isto. Nós temos hoje um mal, uma epidemia que se chama pornografia. Pornografia. Que também tem afetado o mundo evangélico. Rapazes, moças, às vezes adolescentes, aí muito novos ainda, já com a sua mente e os seus conceitos da questão sexual já tomados pelos vídeos de pornografia da internet. Viciados, homens casados viciados em pornografia, inclusive sendo uma prática aceita por muitos em muitas igrejas. Como se isso não fosse afetar a espiritualidade, a nossa vida com Deus. De que maneira, então, o Espírito de Deus pode nos ajudar a viver com integridade, longe da impureza sexual? De que maneira? Bom, nós vimos várias questões aqui, várias motivações, mas eu acredito que a gente pode pensar aqui que nós podemos criar em nós desejos santos para que a gente aspire pela palavra de Deus. É uma das orações que nós precisamos fazer. Senhor, Senhor, cria em mim uma motivação santa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus diz para a gente orar assim. Se você, querido irmão, irmã, crê que o Espírito Santo de Deus habita em você,
habita em você, peça a Ele. Senhor, cria em mim motivações e desejos santos, para que o meu coração ansie pela palavra do Senhor. Tem alguns que anseiam, melhor dizendo, ficarem sozinhos para ver uma imagem pornográfica ou alguma coisa assim. Peça a Deus que você anseie em ter desejo pela palavra do Senhor. Como Paulo vai dizer lá em Romanos 13. Também, peça ao Espírito Santo que ajude a você e a mim a lembrarmos da palavra de Deus e de suas promessas, das promessas do Senhor em momentos da tentação. Lembra que Jesus foi tentado. Lembra que ele foi levado ali ao deserto, lá em Mateus 4, e Satanás o tentou. E ele respondeu a Satanás e o Senhor trouxe à sua mente a palavra de Deus. E ele respondeu às tentações do diabo com a palavra de Deus. Então peça ao Senhor que te ajude no momento das provações, das tentações, se lembrar das promessas de Deus, da palavra de Deus. Lembra que nós falamos, olha, de que forma nós podemos fazer? Seja íntimo de Deus. Seja íntimo da palavra do Senhor. E nos bons momentos, lembra que, fazendo uma comparação, a formiga, ela recolhe nos tempos que não tem chuva, não tem tempo ruim, ela recolhe. Faça isso quando você não é tentado. Encha a sua cabeça da palavra de Deus, para que você tenha com o que responder à tentação nos dias maus. Ao nos entregarmos ao Espírito, Ele nos dá capacidade, capacitação, para que andemos em santidade e não nos desviemos pelos caminhos dos desejos da carne. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Fique em pé. Nesta oração que nós vamos fazer, final, coloque em seu coração, Senhor, se você é um jovem, uma jovem, um adolescente, um homem, uma mulher, que tem lutado com isso na sua vida, coloque diante do Senhor. Somente o Senhor pode fazer isso. Ele quer, Ele deseja que os seus filhos andem em santidade. Então fala, Senhor, eu quero ser. Eu quero andar desta forma. Eu quero esta pureza em minha vida, em meu coração. Vamos orar? Pai Celestial, nós falamos com o Senhor, Pai, em oração. Nós ouvimos a palavra do Senhor, nós cantamos, não para homens, não para o nosso próprio aprazimento, mas para que o Senhor fosse glorificado. O culto aqui é para isto. E que teu Espírito Santo, que nós cremos estar neste local, vem agora, Pai, de encontro às nossas lutas. Às vezes, algumas pessoas aqui se colocaram diante do Senhor, confessando ao Senhor as suas lutas, as suas dificuldades, as suas derrotas, muitas vezes. Está colocando diante do Senhor, que o Senhor as ajude. E nós clamamos por isto. Para que vivamos vida santa na Tua presença. Para que caminhemos, Pai, com pureza em nossos corações e mentes. Para que o Senhor seja honrado em nosso corpo, em nossa vida, em nosso casamento, ou naqueles que são solteiros, o Senhor seja honrado neles. Seja conosco, Pai, nos leve em paz, nos dê uma semana de bênçãos, de vitórias espirituais nestas áreas da nossa vida, para que o Senhor seja glorificado, Pai, em todo o tempo em nossas vidas. Leva-nos em paz. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito repouse sobre nós aqui presentes e sobre a Igreja de Deus espalhada por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.